Olá a todos! Nesta série estamos a resolver passo a passo todos os exercícios do Exame Nacional do Ensino Secundário de Matemática A, primeira fase de 2023. Vou explicar cada etapa de forma clara e simples para que possas acompanhar e entender tudo direitinho. Nesta segunda parte, iremos abordar as funções nos exercícios 3 e 4. Preparados? Vamos a isso! Comecemos então com a pergunta número 3. Resolva este item sem recorrer à calculadora. Seja f uma função diferenciável de domínio R, cuja derivada f' é dada por menos 2x vezes e elevado a 1 menos x ao quadrado. Depois pedem-nos para estudar a função f quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e à existência de pontos de inflexão. Na sua resposta, menciona os intervalos em que o gráfico tem concavidade voltada para baixo, para cima e as abscissas dos pontos de inflexão, caso existam. Muito bem. Então, a primeira derivada dá-nos umas coisas muito interessantes, que é a monotonia e dá-nos os máximos e os mínimos. No entanto, a segunda derivada é que nos dá as concavidades. Portanto, teremos de estudar f duas linhas, portanto a segunda derivada, num quadro de sinais. Para isso, então, temos que começar por determinar a expressão de f duas linhas. Então, a segunda derivada de x será a derivada de menos 2x vezes e elevado a 1 menos x ao quadrado. Se repararem, eu já coloquei aqui ao lado as regras de derivação que constam no nosso formulário. Então, o que nós vamos ter que fazer? Isto é a derivada do produto, não é? Vamos usar esta derivada aqui. E temos dois blocos. Temos aqui o menos 2x vezes o bloco da nossa exponencial. Portanto, para ficar mais perfeitinho, fica melhor assim. Então, como se costuma dizer, isto é a derivada da primeira vezes a segunda função intacta, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, a derivada de menos 2x é menos 2. Portanto, vamos pôr, fica menos 2 vezes e elevado a 1 menos x ao quadrado. Portanto, esta parte já está feita. E aqui, a segunda mais com menos dá menos 2x. Vamos então à derivada da exponencial. A derivada da exponencial, como podem observar aqui, é baixamos o expoente e vezes a exponencial intacta. Portanto, nem é das mais complexas para aplicar. Então, fica vezes 1 menos x ao quadrado vezes e elevado a 1 menos x ao quadrado. Não é nada. É vezes a deriva, a gente baixa o expoente, mas deriva o expoente. Já estava a enganar-me. Então, a derivada do expoente será menos 2. Não, vamos deixar antes assim, para ficar mais claro. Ok. Menos 2 elevado a 1 menos x ao quadrado, menos 2x. A derivada de 1 menos x ao quadrado é menos 2x. É levantado a 1 menos x ao quadrado. Portanto, isto dá menos 2, é levantado a 1 menos x ao quadrado, mais 4x ao quadrado, é levantado a 1 menos x ao quadrado.
Só que isto para fazer um quadro de sinais não está na melhor apresentação. Porque é sempre melhor um produto. Então, se nós olharmos com atenção, nós vemos que temos aqui um fator comum. Então, vamos pô-lo em evidência. E fica entre parênteses menos 2 mais 4x ao quadrado. E agora sim, nós temos a nossa função preparadinha para fazermos o nosso quadro de sinais. Mas antes disso, falta-nos uma coisa. Vamos ter que determinar os zeros. Portanto, vamos ter que fazer f de x, f duas linhas de x igual a 0. Portanto, fica e levantado a 1 menos x ao quadrado vezes menos 2 mais 4x ao quadrado igual a 0. E vamos usar o quê? Vamos usar a lei do anulamento do produto. O que é que nos diz esta lei? Diz-nos que se o produto de vários fatores é igual a 0, quer dizer que pelo menos um deles tem que ser 0. Porquê? Porque o 0 é o elemento absorvente da multiplicação. Então ficamos com e levantado a 1 menos x quadrado igual a 0, ou menos 2 mais 4x ao quadrado igual a 0. Ora, por norma, a exponencial é sempre positiva. Sendo sempre positiva, ela nunca é 0. Portanto, esta afirmação é impossível em R. Como é impossível, nunca vamos ter esta situação. Portanto, os zeros da nossa função prendem-se única e exclusivamente com os zeros de menos 2 mais 4x ao quadrado. Portanto, fica 2 sobre 4. E o x é igual a mais ou menos à raiz de 2 sobre a raiz de 4, que é 2. Ou seja, separando, x igual a raiz de 2 sobre 2 ou x igual a menos raiz de 2 sobre 2. E já descobrimos os nossos zeros. Assim sendo, nós vamos elaborar o nosso quadro. Vamos mudar de página. Assim sendo, nós vamos ter que pôr em cada linha uma das partes que estão a multiplicar e vamos pôr nas colunas os zeros e o espaço entre eles. Ou seja, vamos fazer então e levantado a 1 menos x ao quadrado, 4x ao quadrado menos 2, f duas linhas, e aqui as conclusões que tiramos sobre a função f. E agora que valores é que vamos ter? Vamos pôr menos infinito, menos raiz de 2 sobre 2, deixamos um espaço, raiz de 2 sobre 2 e mais infinito. Rapidamente vamos construir a nossa tabela. Vejamos então. Uma exponencial é sempre positiva. Portanto, a primeira linha vamos ter sinais de mais em todo o lado. 4x ao quadrado menos 2, vamos fazer aqui de lado, no cálculo auxiliar. 4x ao quadrado menos 2 é uma parábola, graficamente, que tem dois zeros, que nós sabemos, e que está voltada para cima. Porquê? Porque 4 é maior que 0.
Portanto, ela é positiva fora dos zeros e negativa entre os zeros. Ficamos então mais 0, menos 0, mais. Fazendo as contas, mais com mais dá mais, 0, menos 0, mais. Quais são as conclusões que nós tiramos acerca da nossa função? Vamos tirar esta voltada para cima, voltada para baixo, voltada para cima. Aqui vamos ter um ponto de inflexão e aqui vamos ter outro ponto de inflexão. Vamos então escrever as nossas conclusões. Portanto, resposta: o gráfico de f tem concavidade voltada para cima. Vejamos que é fora dos zeros em menos infinito menos raiz 2 sobre 2 união com raiz 2 sobre 2 a mais infinito. E não, vírgula, concavidade voltada para baixo em menos raiz de 2 a raiz de 2 e pontos de inflexão em x igual a menos raiz de 2 sobre 2 e x igual a raiz de 2 sobre 2. E termina a questão. Na pergunta 4, temos o seguinte enunciado. Considera a função g de domínio R definida por g de x igual, temos dois ramos, e o ramo para x menor que 1 é 4x menos 4 sobre L levantado a x menos 1 em baixo. E para x maior ou igual a 1, temos 7 vezes 3 levantado a x menos 1 menos 3. E depois temos que resolver o 4.1 e a 4.2 sem recorrer à calculadora. Na 4.1, pedem para verificar se a função g é contínua em x igual a 1. Isto é muito normal pedir-se para funções definidas por ramos, porque há que garantir que quando se transita de um ramo para o outro, se a continuidade da função se mantém. Então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que a função, vou escrever enquanto digo, a função g é contínua em x igual a 1 se e só se, isto se e só se quer dizer que há uma equivalência. Portanto, se ela é contínua em igual a 1, em x igual a 1, o que eu vou escrever acontece, mas o que eu vou escrever se acontece, então ela é contínua. Portanto, isto é uma relação que dá para os dois lados. E então o que é que tem que acontecer para a função ser contínua? Ora bem, os limites laterais, portanto, consistente para 1 por valores superiores a 1, tem que ser igual ao limite consistente para 1 por valores inferiores, para 1 menos, e os dois, além de serem iguais entre si, têm também que ser iguais à imagem da função no ponto. E isto é obrigatório. Caso isto não aconteça, ela não é contínua no ponto. Vamos então calcular os limites laterais. O limite quando x tende para 1 menos de g de x. 1 menos quer dizer que estamos nos valores inferiores a 1, certo? Portanto, estamos neste ramo aqui, ok? Porque estamos nos valores inferiores. Estamos a tender para 1,
por valores inferiores a 1. Então, isto é o limite, quando x tende para 1 menos, de 4x menos 4 sobre L elevado a x menos 1 menos 1. Primeiro passo. Vamos substituir e vamos ver. Portanto, 4 vezes 1 menos 4 dá 0. L elevado a 1 menos 1 menos 1 também dá 0. Portanto, isto dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Nota, tem sempre que se indicar a indeterminação. Caso contrário, perdem pontos. Vejamos então. Vamos pôr o 4 em evidência no numerador. Porque agora a nossa função e o nosso grande objetivo, não é? Será levantar esta indeterminação. Portanto, isto fica L elevado a x menos 1 menos 1. E qual é a vantagem disto? Vamos ver. Vamos pegar nesse 4 e vamos pô-lo do lado de fora do limite. Porque nós sabemos que podemos pôr constantes cá fora. E fica x menos 1 sobre L elevado a x menos 1 menos 1. Olhando para aqui, isto parece-nos algo familiar. No entanto, está tipo ao contrário. Vamos fazer uma pequena mudança de variável. Vamos ver. Portanto, mudança de variável. E qual vai ser essa mudança? Ora bem, isto quer dizer que nós vamos procurar um limite notável. E o limite notável, se forem consultar, normalmente nunca estão a tender para 0. Estão a tender para infinito, ou nunca estão a tender para 1. Então, vamos tender para 0 ou para infinito. Então, vejamos. Se eu disser que o meu y é igual a x menos 1. Porquê? Porque eu tenho x menos 1 aqui e aqui. Então, vamos tentar tirá-lo daqui. X menos 1 igual a y. Portanto, isto quer dizer que o nosso x é igual a y mais 1, certo? Se o meu x está a tender para 1 menos, então o nosso y, que é x menos 1, está a tender para 1 menos 1, que vai para 0 menos. Então, nós vamos ter que isto é igual a 4 vezes o limite, quando o y tende para 0 menos, de quem? De y sobre L elevado a y menos 1. Ora, agora isto ainda fica mais semelhante a um limite notável que todos conhecem. Só que está literalmente de pernas para o ar. Então, em vez de fazer o limite desta expressão, vamos fazer o inverso do inverso. Vejamos. 4 vezes 1 sobre o limite, quando y tende para 0 menos, do inverso, porque o inverso do inverso é o original. Então fica L elevado a y menos 1 sobre y. E isto é um limite notável. E tende para 1. Então, isto fica 4 vezes 1 sobre 1, que é igual a 4. Portanto, temos um dos lados já feitos.
Agora, o que é que nós sabemos? Sabemos que o segundo limite lateral e a função no ponto têm que ser iguais a 4. Se não forem os 3 iguais a 4, falha. Então, vejamos. O limite, quando x tende para 1 mais de g de x, vamos olhar aqui para o nosso enunciado, quer dizer que estamos neste ramo. E se repararem, o 1 pertence aqui. Portanto, o limite, quando x tende para 1 por valores superiores, vai ser igual ao próprio g de 1. Ou seja, 7 vezes 3 levantada 1 menos 1 menos 3, porque era x menos 1, portanto fica 1 menos 1. Portanto, 7 vezes 3 levantada a 0 menos 3. 3 levantada a 0 é 1. Portanto, isto fica 7 menos 3, que é igual a 4. Portanto, como o limite, quando x tende para 1 menos de g de x, é igual ao limite, quando x tende para 1 mais de g de x, é igual ao g de 1, e por sua vez igual a 4, concluímos que g de x é contínua em x igual a 1. Na linha 4.2, pedem-nos para resolver no intervalo de 1 a mais infinito a equação log de base 3 de g de x igual a x mais log de base 3 de 2. Ponho aqui ao lado a nossa função, para não nos esquecermos qual é o enunciado. No entanto, qual é o primeiro passo a fazer? Nós temos que garantir que a nossa função é positiva dentro deste intervalo. Porquê? Porque o logaritmo é uma função que só aceita argumentos positivos. Não há logaritmos de números negativos. Portanto, se a função for negativa em algum valor, vai dar impossível. Portanto, vamos verificar primeiro isso. Então, quando nós estamos no intervalo de 1 a mais infinito, quer dizer que o nosso x é maior ou igual a 1. Maior ou igual porquê? Porque este intervalo está fechado. E se o x é maior ou igual a 1, quer dizer que estamos em que ramo? Estamos no nosso segundo ramo, certo? Então, nós vamos construir a nossa função. Portanto, vou pôr aqui segundo ramo de g de x. Então, ficamos que isto é x menos 1 maior ou igual a 0. Reparem qual é o nosso objetivo a atingir. É este. Portanto, agora vamos fazer o 3 levantado a x menos 1. Então, ficamos com 3 levantado a x menos 1 é maior ou igual a 3 levantado a 0. Isto porque 3 é um número positivo, portanto, podemos fazer esta manobra. Portanto, agora podemos multiplicar ambos os lados por 7. 7 vezes 3 levantado a x menos 1 é maior ou igual a 1 vezes 7, que é 7. E agora vamos subtrair 3. Então fica 7 vezes 3 levantado a x menos 1 menos 3 maior ou igual a 7 menos 3. E isto dá que 7
vezes 3 levantado a x menos 1 menos 3 é maior ou igual a 4. Ou seja, quer dizer que para x pertencente a 1 a mais infinito, g de x é maior ou igual a 4, não é? E por consequência, que por sua vez é maior ou igual a 0. Ok? Portanto, a nossa função, maior ou igual não, maior só que 0. Portanto, a nossa função é positiva. Podemos então fazer o logaritmo. Então, comecemos. Logaritmo de base 3 de g de x igual a x mais logaritmo de base 3 de 2. Exato, é isto. Vamos substituir g de x pela nossa expressão, porque estamos neste ramo, igual a x mais... Ora bem, agora temos que usar as propriedades dos logaritmos. Vejamos, nós queremos chegar a uma igualdade de logaritmos, mas nós temos aqui, literalmente, algo encravado. Este x, para podermos aglutinar tudo, não é? Temos de transformar este x num logaritmo. E o que é que a gente sabe? A gente sabe que o x é igual ao log base 3 levantado a x. Porquê? Por o logaritmo e o expoente não, a potência, anulam-se. Ou seja, vamos ficar que isto é o logaritmo base 3 de 7 vezes 3 levantado a x menos 1 menos 3 igual a logaritmo de base 3 de 3 levantado a x mais logaritmo de base 3 de 2. Ok? Agora, usando as regras dos logaritmos, estes dois, o que é que nós vamos fazer? A gente sabe que o logaritmo da soma é o logaritmo da soma, não. A soma dos logaritmos é o logaritmo do produto. Então, nós vamos ficar que isto é logaritmo base 3 de 7 vezes 3 levantado a x menos 1 menos 3 é igual ao log de base 3 de quem? De 2 vezes 3 levantado a x. E agora o que é que nós sabemos? Nós agora sabemos que dois logaritmos são iguais, se tiverem a mesma base, se os seus argumentos forem iguais também. Então, isto quer dizer que 7 vezes 3 levantado a x menos 1 menos 3 é igual a 2 vezes 3 levantado a x. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos passar tudo para o lado de cá. Então, vai ficar 7 vezes 3 levantado a x menos 1 menos 3 menos... Não sei se é esta a manobra que nós queremos. Deixa-me pensar. Sim, é isto mesmo. Portanto, fica 7 vezes 3 levantado a x menos 1 menos 2 vezes 3 levantado a x igual a 3. Exatamente, a constante vai passar para o lado de lá. E então, nós queremos agora acertar isto. Portanto, isto, se eu multiplicar por 3 e dividir por 3, não é? Portanto, 7 sobre 3 vezes 3 vezes x menos 1 menos 2 vezes 3 levantado a x igual a 3. Estes dois vão dar 3 levantado a x. Portanto, isto fica 7 terços vezes
3 elevado a x menos 2 vezes 3 elevado a x igual a 3. Vamos então pôr o 3 elevado a x em evidência. E aqui fica 7 terços menos 2 igual a 3. Pomos isto tudo no mesmo denominador. Então fica 3 elevado a x vezes 7 terços menos 6 terços igual a 3. 7 terços menos 6 terços dá 1 terço. Portanto, isto fica 3 elevado a x vezes 1 terço igual a 3. Isto é 3 elevado a x igual a 3 vezes 3, que dá 9. 3 elevado a x, 9 é 3 ao quadrado, portanto sai que isto é x igual a 2. Nota importante, vamos verificar, 2 pertence ao nosso intervalo, portanto, imagina que dava um resultado tipo menos 4. Portanto, menos 4 não pertence àquele intervalo, portanto não havia solução no intervalo. Aqui pertence, qual é a nossa resposta? Conjunto de solução igual a 2. Já está. Espero que tenhas gostado deste vídeo e que tenhas conseguido aprender bem a matéria que abordamos. Vamos deixar um link para descarregares o PDF do que acabamos de escrever. Podes continuar o teu estudo passando para a parte 3 da resolução deste exame. Não te esqueças de deixar nos comentários as tuas sugestões e dúvidas que gostarias de ver resolvidas aqui no YouTube. Segue o nosso canal e as redes sociais, porque connosco aprender é fácil. Até já e bons estudos. Tchau!